Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Redemocratização do Brasil. É uma aula da 900, é a aula 04 do B4. Ela possui 13 conceitos históricos e tempo de produção de 3 semanas. O maior dos conceitos históricos é o Era Lula. E ele tem aproximadamente 18 minutos e 54 segundos de produção historiográfica. Agora a gente passa aí para o outro lado, onde eu vou apresentar para vocês o arquétipo, vou fazer o comentário de cada um dos conceitos históricos. Vamos junto? Então, rapaziada, meu conceito histórico número 1 é o direta já. A emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira previa para 1985 o restabelecimento de eleições diretas para a presidência da República. Em 25 de abril de 1984, dia marcado para a votação, os 298 votos a favor da emenda não foram suficientes para atingir os 2/3 necessários para sua aprovação. Meu conceito histórico número 2 é eleições indiretas para a presidência da República. 2 chapas concorreram. Pelo PDS, candidatou-se Paulo Maluf. Pela coligação PMDB-PFL, Partido da Frente Liberal, criado em 1984, por um grupo que se desmembrou do PDS, candidatou-se Tancredo Neves, que saiu vencedor no colégio eleitoral em janeiro de 1985. Meu terceiro conceito histórico desta aula é a expectativa da posse. Entre janeiro e março de 1985, havia boatos que as Forças Armadas não entregariam o poder a um presidente civil. Em 15 de março, dia marcado para a posse, Tancredo Neves não compareceu. Foi hospitalizado na noite anterior. O vice-presidente José Sarney foi empossado interinamente. A doença do presidente se agravou e ele faleceu em 21 de abril de 1985. Posse do vice José Sarney. Instalou-se a polêmica sobre a legalidade de um vice-presidente assumir, pois, de acordo com a Constituição, o presidente da Câmara dos Deputados, na época, Ulisses Guimarães, deveria ocupar a presidência da República, já que Tancredo Neves não havia tomado posse de fato. No entanto, o vice-presidente assumiu a presidência da República no mesmo dia da morte de Tancredo. Assim, José Sarney, que havia votado contra a emenda Dante Oliveira, passava a ser o novo presidente da República. E o quinto conceito histórico desta aula é o governo Sarney. Tentou estabilizar a economia, lançando pacote de medidas para controlar a inflação. No início de 1986, o Plano Cruzado, idealizado pelo ministro da Fazenda Dilson Funaro, substituiu o cruzeiro pelo cruzado. A nova moeda valia 1000 vezes mais. Acabou com a correção monetária, tabelou os preços, concedeu abono salarial de
8%. Estabeleceu congelamento de salários por um ano ou o reajuste, se a inflação mensal atingisse 20%. Criou o seguro-desemprego. Suspendeu o pagamento da dívida externa. Setores empresariais boicotaram o plano. Em junho de 1987, lançou outro plano. Dessa vez, o Plano Bresser, idealizado pelo ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira. As estratégias foram congelamento de salário, aumento de impostos, contenção do consumo e dos gastos públicos. A sucessão de dificuldades em enfrentar a crise e debelar a inflação promoveu, em janeiro de 1989, a realização de um terceiro plano, agora o Plano Verão, idealizado pelo ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Estabeleceu a desvalorização monetária, substituindo o cruzado pelo cruzado novo, não surtindo efeito, a inflação voltou a subir. Especificamente do governo de Sarney, destaca-se dois conceitos históricos. O primeiro deles, a Constituição de 1988. Realizaram-se eleições diretas para a Assembleia Nacional Constituinte em 1986. O PMDB obteve maioria de parlamentares. A nova Constituição, promulgada em 1988, teve o mérito de reinstalar eleições diretas para os poderes executivo e legislativo, em nível federal, estadual e municipal. O direito de voto aos analfabetos, o voto facultativo para jovens entre 16 e 18 anos de idade. A eleição seria em 2 turnos, quando nenhum candidato obtém a maioria simples dos votos. Promoveu também a cidadania indígena, o direito de greve, a igualdade de direitos entre trabalhadores urbanos e rurais, a desapropriação de propriedades rurais e improdutivas para fins da reforma agrária, a pena de prisão para crimes de racismo e, por fim, ampliou o próprio mandato presidencial para 5 anos. O meu 7º conceito histórico desta aula: eleições diretas pluripartidárias. Em fins de 1989, realizaram-se eleições em 2 turnos para a presidência da República. Os principais candidatos foram Ulisses Guimarães, do PMDB, Mário Covas, do PSDB, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Leonel Brizola, do PDT, Paulo Maluf, do PDS, Roberto Freire, do PCB e Fernando Collor de Mello, do PRN. O segundo turno foi disputado entre Lula e Collor. Fernando Collor saiu vitorioso com 42,75% dos votos válidos, contra 37,86% de seu adversário. Meu próximo conceito histórico é o Plano Collor. A posse, em 15 de março de 1990, foi seguida de um violento choque na economia, idealizado pela ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Substituiu o cruzado novo pelo cruzeiro, em 1000 desvalorizações. Realizou o confisco de contas correntes e aplicações financeiras de valores superiores a 50 cruzeiros, impedindo os saques dessas quantias
por 18 meses. Congelou preços e salários, suspendeu subsídios fiscais, extinguiu órgãos públicos. E aí, propriamente, o governo Collor, tendo em vista o lançamento do plano no primeiro dia de assunção ao governo, iniciou a privatização de empresas estatais. Liberou as importações, diminuindo drasticamente as tarifas alfandegárias, o que causou recessão, desemprego e queda na produção. Em meados de 1992, denúncias feitas por Pedro Collor, irmão do presidente, afirmava um esquema de corrupção e tráfico de influência envolvendo desvios de verbas públicas e envio ilegal de dólares para o exterior. Impeachment de Collor. O Congresso Nacional instaurou uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar as denúncias de corrupção. Em outubro, concluiu que Collor e PC Faria, seu tesoureiro de campanha, chefiavam a teia de corrupção. Manifestações exigiam que o Congresso Nacional aprovasse o afastamento. Estudantes secundaristas e universitários ficaram conhecidos como caras pintadas ao participarem de passeatas com as cores da bandeira brasileira estampadas no rosto. Em 29 de dezembro, Fernando Collor de Mello renunciou ao cargo, tentando se livrar da cassação de seus direitos políticos. No entanto, os senadores suspenderam seus direitos políticos por 8 anos. Contudo, mais na frente, já antecipando um pouco a história, em 2006, mais uma vez, foi eleito pelo voto do seu povo de Alagoas, com um mandato de senador para 8 anos. Governo Itamar Franco. Após a renúncia seguida do impeachment, o país viu a oficialização de um vice-presidente na chefia do Poder Executivo Federal. De início, em janeiro de 1993, com pouco menos da metade do mandato presidencial por cumprir. Foi apoiado por PFL, PMDB e PSDB. Em meados de 1994, anunciou o Plano Real, com a criação de uma nova moeda, o real, equiparado ao dólar. Ou seja, R$1 valia $1. Incluía também o aumento da taxa de juros para conter o consumo e a diminuição dos gastos públicos por meio da privatização de empresas estatais e do encolhimento da máquina administrativa. Meu 12º conceito desta aula é a era FHC. O relativo sucesso das medidas econômicas do Plano Real impulsionou o lançamento de Fernando Henrique Cardoso, naquele momento ministro da Fazenda do governo Itamar, à presidência da República. A principal candidatura de oposição foi a de Luiz Inácio Lula da Silva, articulada entre o PT e o PDT, cujo resultado em 1994 levou Fernando Henrique Cardoso à vitória no primeiro turno. Implantou um programa neoliberal. Efetuou o controle do câmbio, o estabelecimento da livre negociação salarial entre trabalhadores e patrões, a flexibilização das exigências legais para a contratação de mão de obra, o estreitamento das relações comerciais junto ao Mercosul, a abertura das bolsas de valores ao capital externo, a possibilidade de instalação no país de grupos empresariais de origens diversas. Deu impulso a um programa de privatização
de empresas estatais, vendendo a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Telebrás. Em 1996, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, sendo criado um programa de distribuição de livros didáticos para as escolas públicas. Foi criado também o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e o Provão para alunos universitários. Em 1998, foi aprovada a reeleição para o Executivo Federal, Estadual e Municipal. Nas eleições de 1998, uma vez mais, FHC derrotou o candidato Lula no primeiro turno. De 1999 a 2002, enfrentou recessão econômica, provocada pelos altos juros e pela concorrência de produtos importados. Muitas empresas decretaram falência ou reduziram o número de funcionários, elevando os índices de desemprego. O fato de a reforma agrária não ser prioridade levou lideranças do MST, Movimento Sem Terra, a organizarem inúmeras ocupações de terras, acirrando os conflitos rurais no país. O fato também de não realizar a reforma administrativa dificultou o equilíbrio do orçamento, cujos gastos foram maiores do que a arrecadação, o que incluiu a aprovação para obter benefícios da Previdência Social, como o direito à aposentadoria. E o último conceito dessa aula é o Era Lula. Na campanha à presidência da República de 2002, o governo apostou na candidatura de José Serra, ministro da Saúde. Concomitantemente, o Partido dos Trabalhadores e uma coligação lançaram a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu as eleições, tomando posse em janeiro de 2003. No primeiro ano, criou o Fome Zero, que previa a distribuição de alimentos para setores carentes da população. Também foram criados o Bolsa Família, que concede um auxílio mensal a famílias carentes, desde que mantém os filhos na escola com carteira de vacinação atualizada. Mais uma vez lançou o Luz para Todos, que pretendia levar luz elétrica para os que viviam na zona rural. Outro lançamento, o Brasil Alfabetizado, que pretendia combater o analfabetismo de adultos. No decorrer dos anos, houve investimentos e geração de empregos, elevando a renda de milhares de famílias. Em paralelo, as exportações cresceram, promovendo superávit na balança comercial. Entre 2005 e 2006, o governo enfrentou o mensalão. Na época, o deputado federal Roberto Jefferson, PTB, denunciou um esquema de mesadas que seriam pagas pelo PT a deputados, em troca de apoio a projetos propostos pelo Poder Executivo no Congresso Nacional. As denúncias causaram a queda de ministros e assessores pertencentes ao PT, mas não abalou a popularidade do presidente. Em 2006, o país atingiu autossuficiência na produção de petróleo. No mesmo ano, anunciou a descoberta do pré-sal, isto é, uma camada de óleo leve, a partir do qual é possível produzir petróleo, situado em águas profundas, de 5.000 a 8.000 metros de profundidade. Essas reservas se encontram entre o litoral de Santa Catarina e do Espírito Santo, em uma área aproximada de 800 quilômetros. Também em 2006, concorreu à reeleição, derrotando Geraldo Alckmin. O segundo mandato ocorreu entre 2007 e 2010. Manteve os programas sociais e lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que consistia no financiamento para obras de infraestrutura, como rodovias hidrelétricas, de saneamento e de transporte coletivo.
incentivos fiscais e maiores prazos para recolhimento de impostos foi uma das medidas adotadas. Com isso, pretendia-se também gerar empregos e favorecer a distribuição de renda. Para suceder o presidente Lula, lançou-se a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que, adotando o discurso da continuidade dos programas sociais e da execução da segunda fase do PAC, Dilma sai vitoriosa das eleições de 2010. E assim, rapaziada da 900, eu termino meu comentário sobre a minha aula Redemocratização do Brasil. Agora a gente passa aí para o outro lado, ao processo da escrita da história, onde os senhores vão autonomamente produzir a geração do conhecimento através da escrita. E é claro que esse processo é extremamente importante para o desenvolvimento, não somente do conhecimento, mas também da intelectualidade, da capacidade de perceber as transformações que houveram na história. Boa escrita para vocês, nos vemos na próxima.